Olá, muito boa tarde a todos vocês que acompanham a Cidade Verde. A TV Cidade Verde, mais uma vez, cumpre a sua tradição na transmissão, na cobertura das eleições. E nesse dia especial, de 16 de agosto, realiza o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado do Piauí. Candidatos que estão na disputa das eleições 2022. Para participar desse debate, claro, contamos com a presença dos candidatos que estão nessa disputa eleitoral, nessa campanha que começa hoje. Quero apresentar os participantes do nosso debate. Candidata Ravena Castro, candidata ao governo do estado pelo PMN. Candidato Silvio Mendes, candidato a governador pelo União Brasil. Candidato Coronel Diego, candidato ao governo do estado pelo PL. Gustavo, candidato ao governo do estado, Gustavo Henrique, candidato pelo Progressista. Candidata Jesse Lima, candidata ao governo do estado do Piauí pelo PSC. A candidata Madalena Nunes, candidata ao governo do estado pelo PSOL. Candidato Rafael Fonteles, candidata a governador pelo Partido dos Trabalhadores. Candidata Lourdes Melo, candidata ao governo do estado pelo PCO. E o candidato Geraldo Carvalho, candidato a governador pelo PSTU. Quero agradecer a presença de todos vocês que participam desse debate, claro, agradecer a sua audiência e agradecer também a comissão de advogados da OAB que comparece para avaliar também os pedidos de direito de resposta ao longo desse debate. Estão compondo a nossa bancada Francisco das Chagas Gerson Rezende Monte, o doutor Antônio Wilson Soares de Souza e a doutora Raíssa Mota Ribeiro. Muito obrigado aos três pela presença e pela colaboração. Vamos então começar o nosso debate. Nesse primeiro bloco, o candidato faz pergunta a candidato. O tema será escolhido por nós, através de sorteio. Também será escolhido o primeiro candidato a fazer pergunta e o primeiro candidato a responder. Daí seguimos uma sequência no sentido horário. Os candidatos farão perguntas no nosso púlpito, no centro do nosso cenário. Primeiro, vamos fazer a escolha do tema a ser debatido pelos candidatos nesse primeiro bloco. O primeiro tema a ser debatido será desenvolvimento econômico. O primeiro candidato a responder será a fazer pergunta, será o candidato Silvio Mendes, vai fazer pergunta. E o primeiro candidato a responder será a candidata Ravena Castro. Queria pedir aos candidatos que se dirigissem ao centro do nosso cenário para que possa fazer, no caso, o doutor Silvio Mendes, a pergunta e a candidata Ravena apresentar a resposta. O tema é desenvolvimento econômico. Candidato Silvio Mendes, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Bom dia e parabéns à Teresina, aos teresinenses, que continue sendo feliz pelos seus 170 anos. Parabéns à TV Cidade Verde, que promove o debate. Boa sorte ao Joelson. Parabéns a quem nos assiste. Ravena, quais as suas propostas para um Piauí tão sofrido para se desenvolver economicamente? Candidata Ravena Castro, 1 minuto e meio para a resposta. Parabenizo os teresinenses pelo aniversário de Teresina. Cumprimento a todo o Piauí, cumprimento demais presentes a todos. Vou responder rapidamente por conta do tempo. O Piauí foi recentemente afetado, muito afetado, por prejuízos econômicos, efeitos desastrosos vindos da pandemia. Nós sabemos que o pequeno e médio empresário foram os que mais sofreram nesta pandemia. Vários empregos foram perdidos, famílias perderam a dignidade e tiveram até dificuldade para poder manter a família, manter o sustento familiar. E essa será uma das nossas prioridades. No nosso governo, assim que assumirmos, nós tentaremos, com todas as nossas forças, aplicaremos todos os nossos esforços para tentar levantar, ressuscitar novamente a economia. Relembro e peço permissão para lembrar
a frase do nosso ex-prefeito saudoso Firmino Filho, que economistas sabem como ressuscitar uma economia, mas médicos não sabem como ressuscitar vidas. Então, a economia precisa ser ressuscitada, dando atenção ao pequeno e médio empresário e àqueles que perderam seus empregos, trazendo novas empresas, incentivando novas empresas, abrindo novos postos de trabalho, principalmente para o pequeno e médio empresário, e abrindo novos empregos para que essas famílias possam voltar aos seus postos de trabalho e trazer dignidade às suas famílias, às suas casas. É esse o nosso projeto, é esse o nosso foco. Candidato Silvio Mendes, 1 minuto para a réplica. Para o governo ser chamado de decente, um dos aspectos e preocupações, com certeza, será o desenvolvimento econômico. A começar da família, da educação, seja formação técnica ou superior, no caso a UESP, que precisa ser reconstruída, incentivar o pequeno produtor rural ou urbano, proteger o seu patrimônio, e também um grande, seja do Cerrado, seja do litoral. A renda média da família no Piauí é de R$ 867, menos de um salário mínimo. 45% hoje dos trabalhadores, eles não têm carteira assinada. E mais da metade ganha menos de um salário mínimo, como falou. Então, é preciso mudar essa realidade. O Piauí tem pressa e o piauiense mais ainda. Nós fizemos, nós sabemos fazer. E é assim que prometemos. É preciso que o Piauí mude o seu futuro. E começa pela educação de qualidade, pela proteção ao produto. Candidato Silvio Mendes, seu tempo está esgotado. Ravena Castro tem 1 minuto de tréplica. Eu tenho uma preocupação quando o candidato se refere ao nós fizemos, nós sabemos fazer, porque toda vez eu tenho visto que a referência é nós fizemos, nós sabemos fazer, e eu lembro que a administração pública é pautada no princípio da impessoalidade. Todos os atos que são cometidos, eles são cometidos e feitos e construídos, e tudo que é feito em nome da administração e não em nome de pessoas. Qualquer governador que estiver lá vai construir e não estará fazendo mais do que a sua obrigação. É dever de um gestor preocupado e empenhado em desenvolver o Estado, fazer o que tem de obrigação a fazer, melhorar a vida dos piauienses, sem estar atrelando, contudo, o desenvolvimento, a sua obrigação, as suas obras, a sua imagem. Isso daí é uma fama desnecessária, até porque o que se faz por obrigação é obrigação. Agora, o que se faz além, aí sim vai para a parte dos aplausos. Candidatos, quero agradecer o candidato Silvio Mendes, pode retornar ao seu lugar. Agora, pela ordem, no sentido horário, Ravena Castro permaneça onde está para fazer a pergunta para o próximo candidato, que também, pela ordem, obedecendo o sentido horário, segundo as regras do nosso debate, será o candidato Coronel Diego. Vai para a resposta, Coronel Diego, agora, no centro do nosso cenário. A pergunta será feita por Ravena Castro. O tema a ser debatido pelos candidatos será educação. Portanto, candidata Ravena, 30 segundos para a pergunta. Candidato, eu gostaria de saber, dentro da pauta que o senhor traz, a pauta bolsonarista, qual é o projeto que o senhor tem de bom para o Estado do Piauí em termos de desenvolvimento educacional e se o senhor vai seguir a mesma linha proposta pelo seu presidente Bolsonaro. Todos que aqui estão, todo o povo do Piauí, com muita honra que coloco meu nome à disposição do meu querido povo do Piauí, como candidato a governador, ao lado do presidente Bolsonaro, que tem feito muito pela educação de todo o Brasil. Nunca se valorizou tantos professores, por os maiores aumentos do piso salarial da história dos professores no Brasil. A educação tem que ser prioridade. Infelizmente, aqui no Piauí, estamos vendo um desgoverno que massacra os professores e a educação do nosso Estado. Os professores não estão conseguindo receber nem o piso salarial, fazendo greve, coitados. Eu quero me solidarizar nesse momento com todos os professores. No meu governo, vocês vão ser muito respeitados. Vou pagar acima do piso salarial. Nós precisamos reconstruir a educação, foi muita roubalheira nesse desgoverno. A Operação Topic, roubavam dinheiro do transporte escolar.
É uma vergonha. O Palácio do Karnak foi alvo de uma operação da Polícia Federal pela primeira vez na história do Piauí, por conta dos desvios da educação. Agora recente o Proaja, roubando dinheiro até de mortos, usando mortos para desviar o dinheiro da educação. É hora de mudança de verdade, e é isso que vamos fazer no Piauí, se Deus quiser, com seu voto e com a ajuda de Deus. Candidata Ravena, 1 minuto para a réplica. Bem, eu vim aqui a caráter. Também sou professora de ensino superior, sei que a educação é uma das grandes pautas, das grandes bandeiras que nós temos que também tratar agora no começo do governo, novo governo que vai iniciar, e que os professores precisam realmente ser melhores valorizados, mas isso é uma pauta de âmbito nacional, já é uma classe muito sofrida. Acredito que os professores deveriam ser melhor remunerados, porque tudo que aparece de profissão, de construção social, ele parte do professor. Se não tivesse alguém para ensinar, não teria ninguém desenvolvido, não tinha nenhuma profissão. Então, o professor deveria ser o profissional melhor remunerado. Nós vamos melhorar a vida, o trabalho dos professores, sim, que merecem ser reconhecidos, merecem ser estimulados e melhor valorizados. É uma das bandeiras que nós vamos abraçar no nosso governo, pode ter certeza, porque nós já vivenciamos, já fui professora durante 3 anos e hoje estou em outra profissão, porque realmente... Candidata, seu tempo está esgotado. Coronel Diego, 1 minuto para a tréplica. Quero lembrar que a Constituição obriga o Estado a gastar no mínimo 25% do que arrecada com a educação. Esse ano são mais de 4 bilhões de reais que são obrigados a gastar com a educação, a investir em educação. Então o problema não é falta de dinheiro, é falta de caráter. A roubalheira que fizeram com a educação do Piauí, o aparelhamento da educação do Estado, a doutrinação usada com as nossas crianças através da educação, é isso que precisamos afastar do Piauí. Estão querendo erotizar nossas crianças na primeira infância, é uma vergonha o que esse desgoverno fez com a educação do Piauí. E nós vamos resgatar a educação tradicional, valorizando a família, valorizando o cidadão, para prepararmos os nossos jovens para o futuro. Comigo no governo, eu governador, você jovem vai ter futuro, você vai ter a melhor educação do Brasil aqui no Piauí, porque tem dinheiro para isso e é possível fazer. Honestidade e Deus... Seu tempo está esgotado, candidato Coronel Diego. A candidata Ravena pode voltar ao seu lugar. O coronel permanece onde está, porque faz a pergunta ao próximo candidato. Pela ordem, candidata Jesse Lima, para responder a pergunta que será formulada pelo Coronel Diego. E vamos sortear o tema, que será debatido pelos candidatos. O tema será meio ambiente. Coronel Diego, 30 segundos para a pergunta. Candidata, o Piauí tem um potencial natural enorme, imensurável. Deus nos deu o melhor turismo do Brasil, as melhores praias, as melhores matas. Nós temos dezenas de reservas que hoje estão abandonadas. Temos muito a fazer no nosso rio Parnaíba. Qual o seu projeto para o meio ambiente do Piauí? Candidata, 1 minuto e meio para a resposta. Quero parabenizar a TV Cidade Verde pelo debate, pela organização e a oportunidade de estarmos aqui hoje apresentando projetos e propostas, cumprimentar aos candidatos e a você, piauiense, que está nos assistindo, nos acompanhando. Muito obrigada. Piauiense, nós temos rios belíssimos, nós temos nascentes de água, nós temos muitas terras produtivas que não estão produzindo e, como o nobre candidato citou, quando a gente fala de meio ambiente, além de falar de preservação, de oxigênio, de respiração, de qualidade de vida, a gente também está falando diretamente do setor econômico. Porque quando a gente preserva os nossos rios, quando a gente cuida de não poluir os rios, inclusive fazendo o tratamento adequado de esgoto, que já entra também no contexto de saneamento básico, a gente traz uma qualidade de vida maior e melhor para a população, porque a gente sabe que quando a cada R$1 investido no tratamento de esgoto, no saneamento básico, R$4 são economizados com uma saúde. Então, sobra dinheiro para se investir
também na saúde, no caso da prevenção. Então, a gente vai focar na preservação ambiental. Eu sou um amante da natureza, eu sou um amante do mato, eu sou um amante da zona rural, passo boa parte também do meu tempo na zona rural. Então, no nosso governo, a gente vai ter esse compromisso de preservar não só o meio ambiente, mas também os nossos rios e, com isso, aquecer a economia do estado do Piauí com o turismo. Candidato Coronel Diego, 1 minuto para a réplica. O Piauí tem um potencial enorme na área do turismo. É possível desenvolver o turismo no nosso estado, lá no delta do Parnaíba até a Serra da Capivara, passando pelas nascentes do nosso rio Parnaíba. Nós temos muito a fazer pela economia, aliado ao nosso meio ambiente. Nosso agronegócio é pujante. O agronegócio é a locomotiva do Piauí e do Brasil. E no meu governo eu quero trabalhar de maneira sintonizada o desenvolvimento econômico, a exploração do turismo, a exploração, dobrar a área aberta do nosso agro, gerando emprego, renda, oportunidade, com a preservação ambiental. É possível fazer isso, devemos levar saneamento básico para todas as casas do Piauí, algo que esse desgoverno atual não fez, enganou o povo. Nós vamos fazer, porque vamos trabalhar com honestidade, com seriedade, transparência e Deus no coração. Candidata Jessi, 1 minuto para a tréplica. No nosso governo, a gente vai investir também na economia baseada na produção rural, investimento no setor produtivo, no setor agropecuário, desde o pequenininho, você que tem a sua plantação, tem o seu terreno, tem aí o seu quintal, que porventura pode estar até desempregado, sem ter uma renda, a gente vai apoiar você, a gente vai investir para que você possa produzir, desde o financiamento da produção, para que você possa comprar grãos, para que você possa comprar aí os animais para reprodução, mas também com o compromisso do governo do estado, a Jessi como governadora, de comprar parte da produção para incentivar mais ainda para que novos produtores possam iniciar a produção desde o pequeno, que produz em casa, desde o médio e desde o grande, na produção rural, porque a gente sabe que boa parte dos alimentos que são consumidos dentro do estado do Piauí, mesmo a gente tendo grande parte de terra produtiva, vem de outros estados. Então, a gente vai concentrar a economia do estado do Piauí, tanto seja na produção. Tempo esgotado, candidata. Obrigado, Coronel Diego. A candidata Jessi Fonseca permanece onde está, Jessi Lima, candidata, perdão, para fazer pergunta ao candidato Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores. O tema a ser debatido pelos candidatos será saúde. Candidata Jessi, 30 segundos para formular a pergunta. Candidato Rafael, caso você seja eleito governador do estado do Piauí, como você pretende melhorar e ampliar a saúde do estado do Piauí, que já é de conhecimento de todos, já é um assunto batido e é uma reclamação constante dos piauienses, são filas enormes, atendimento de baixa qualidade, não por conta dos profissionais, porque temos profissionais excelentes, mas realmente porque muitas vezes falta o básico como insumos, que foi o caso da Juliana, que a família decidiu por doar os órgãos, mas por... Tempo esgotado, candidata. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Primeiro, boa tarde a todo o povo do Piauí. E aproveito para cumprimentar todos os teresinenses, aqueles que vivem e amam nessa cidade que hoje completa 170 anos, a minha querida terra natal, Teresina. Candidata Jessi, de fato, a saúde a gente precisa avançar mais. Muito foi feito, mas nós precisamos fazer muito mais, principalmente no tema que você coloca, a diminuição das filas, de acesso a cirurgias, a consultas especializadas e também a todo tipo de tratamento que vem para a média e alta complexidade. Então, o nosso programa de governo está muito claro o que nós colocamos, a descentralização da saúde, que já começa a acontecer com neurocirurgia, por exemplo, em Floriano, em Picos, em Parnaíba, mas nós precisamos avançar mais para levar mais perto do cidadão consultas especializadas, exames, para diminuir a necessidade de ambulância para tratar em polos centrais ou mesmo na capital. Então, investimento em telemedicina, em telesaúde, para também compatibilizar o orçamento com essa necessidade, será um grande avanço que nós iremos proporcionar aos piauienses para que possam ter o atendimento próximo de casa, sem filas e com resolutividade. É essa a nossa proposta principal. Candidata Jessi, 1 minuto para a réplica. Candidato Rafael, você faz parte de uma gestão que está aí no poder há aproximadamente 20 anos
e que entra eleição, entra mandato, sai mandato, e o problema da descentralização da saúde nunca aconteceu. E você traz novamente esse assunto. Eu quero trazer aqui a situação caótica da maternidade Evangelina Rosa, onde muitas mães nesse momento estão chorando pela perda dos seus filhos. Por quê? Porque faltou insumos básicos para cuidar da saúde dos bebês. Pais que perderam as suas esposas, perderam os seus filhos, também por irresponsabilidade do poder público. Eu quero trazer também aqui o destaque do setor renal, o setor de transplantes também, que é muito importante, como cortou a minha fala, o triste fato que aconteceu com a Juliana, que faleceu, e a família decidiu doar os rins dela. E não foi doado por falta de insumos básicos, ou seja, um paciente perdeu a chance de sair de uma máquina de hemodiálise por falta de insumos básicos, por irresponsabilidade do governo do estado do Piauí. Candidato Rafael, 1 minuto para a réplica. A maternidade, a governadora Regina irá entregar a maior obra pública em saúde dos últimos 50 anos, a nova maternidade de Teresina, que, contando a obra com os equipamentos, irá totalizar 130 milhões de reais em investimentos. A maior parte desse valor, recursos do governo do estado. Com relação ao caso que você citou, desse transplante que foi feito em função do falecimento, os órgãos foram aproveitados, houve uma falha pontual de fato aqui no HGV, na falta de um insumo específico, mas os órgãos foram aproveitados sim, graças à integração que há na rede de saúde do Nordeste, portanto, houve sim o aproveitamento dos órgãos. Mas, como eu disse, foi feito muito, mas precisamos fazer muito mais. E o nosso programa de governo contempla várias ações importantes, como eu já citei, a descentralização, também novas maternidades no interior do estado, em Picos, em Bom Jesus e em Floriano, também para melhorar a atenção à gestante, às mamães e aos bebês que tenham muito mais cuidado nesse momento tão especial das vidas. Tempo esgotado, quero agradecer a candidata Jessi Lima, que se posiciona de novo no seu lugar. O candidato Rafael Fonteles agora fará pergunta, de acordo com o nosso regulamento, para Geraldo Carvalho, candidato a governador pelo PSTU. O candidato Geraldo Carvalho, portanto, responde a pergunta que será feita por Rafael Fonteles. O tema a ser debatido será segurança. Candidato Rafael, 30 segundos para a pergunta. Bom, candidato Geraldo, sem dúvida esse é o tema mais relevante hoje para os teresinenses, para os parnaibanos. De fato, é o principal desafio que nós temos a superar no estado do Piauí, conforme constatamos. Qual é a sua proposta para melhorar a segurança pública no estado do Piauí? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Boa tarde, parabéns Teresina pelo seu aniversário, parabéns à Cidade Verde pelo debate, e nós, felizes porque o dia 16, aniversário de Teresina, coincide justamente com o número do PSTU, número de Vera Lúcia, presidente, Geraldo, governador, que é o número 16. Candidato Rafael, a segurança é um dos principais problemas vividos pela classe trabalhadora no Piauí e no Brasil. O país e o estado vivem uma tragédia social. A segurança está completamente abandonada. O estado que o seu partido governa há 20 anos abandonou não apenas a segurança pública, mas todas as áreas sociais. A segurança pública ela tem dois tipos hoje, a violência instalada no país, no Piauí, tem dois tipos de violência. Você tem a violência do Estado, que o Estado, para sustentar a desigualdade social enorme hoje no Piauí e no país, é um Estado violento, ele precisa ser violento, e você tem a violência tomada pelas gangues, pelo crime organizado, pelo tráfico. E o Estado não faz absolutamente nada. Seu governo abandonou. Tempo esgotado, candidato Rafael Fonteles, 1 minuto para a réplica. De fato, me solidarizo com todas as famílias vítimas da violência e coloco que essa é uma prioridade absoluta da nossa futura gestão como governador do Piauí. Nós vamos realmente assumir e liderar esse processo, tanto na área da prevenção como na área da repressão à criminalidade, fortalecendo o efetivo da Polícia Militar, com novos 4.000 homens e mulheres, fortalecendo a inteligência das polícias, a integração das polícias, mas também, principalmente, dando oportunidade para os jovens ter cultura, esporte, lazer, qualificação profissional para, de fato, resolver o problema no longo prazo. Mas esse, sem dúvida, é uma prioridade
a principal prioridade do nosso programa de governo, da nossa futura gestão, e iremos tocar isso com toda a firmeza necessária para dar tranquilidade e paz social aos piauienses. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Bom, é preciso, e a população sabe disso, e ter cuidado nas eleições, porque os candidatos, em geral, eles prometem o paraíso para os trabalhadores e depois da eleição entregam a caverna do dragão. Então, o candidato que aqui está não se resolve o problema da violência, candidato, sem investimento em políticas públicas, políticas de geração de emprego, políticas de construção de habitação, políticas que garantam água, que garantam saneamento básico, que garanta o esgotamento sanitário, que garanta condições de vida, que garanta saúde, educação, que o seu governo está fazendo exatamente o contrário. Então, é preciso combater a violência, não investindo em armamento. É preciso combater a violência investindo em políticas públicas, políticas de geração de emprego, políticas para a juventude, sim, de cultura, de lazer, de esporte, que é assim que nós vamos enfrentar o problema. Muito obrigado aos candidatos. O candidato Rafael Fonteles retorna ao seu lugar. O candidato Geraldo Carvalho agora faz pergunta pela ordem à candidata Lourdes Mello, candidata do PCO. Candidata, a senhora pode se dirigir ao centro do nosso cenário para receber a pergunta. Aqui, por favor, candidato. Muito bem. Bom, o tema a ser debatido pelos dois candidatos será emprego e renda. Candidato Geraldo, 30 segundos para a pergunta. Candidata Lourdes, o modelo de desenvolvimento do Piauí, aplicado há 20 anos ou mais, ele vem no sentido de estimular o desenvolvimento a partir da renúncia fiscal. Qual é a sua proposta para o desenvolvimento econômico do Estado do Piauí? Candidata, 1 minuto e meio para a resposta. Queria dar um bom dia a todos. Eu sou Lourdes Mello, candidata pelo PCO, Partido da Causa Operária, com o número 29. Então, com relação à questão de qualquer proposta que eu venha apresentar aqui neste debate, são propostas vãs, porque não é a eleição que vai mudar a conjuntura, a situação de sofrimento da população. Nós temos uma proposta de luta, e dentro desta proposta de luta, com relação à questão do desemprego, da situação de pobreza, de falta de moradia, de fome e de tudo, que nós queremos dizer que é preciso que haja uma redução da jornada de trabalho para que todos trabalhem menos e tenha mais campo de trabalho para o conjunto da classe trabalhadora. E, nesse sentido, é através da luta. Não adianta a gente querer postar aqui, se postar como fazer teatro, que vai melhorar a vida depois das eleições, não. E dizemos que o PSTU, ele é muito equivocado. Eles se dizem, fora todos eles, inclusive eles, porque se eles dizem isso, mas nós queremos a unidade da classe trabalhadora. Candidato Geraldo, 1 minuto para a réplica. O desenvolvimento que a gente tem em mente, o PSTU e o Polo Socialista Revolucionário, pressupõe o inverso do modelo que está sendo implementado. Em primeiro lugar, o investimento na produção de alimentos através da agricultura familiar. É fundamental se desenvolver a agricultura familiar na produção de alimento e não na produção de grãos para exportação, como faz hoje o agronegócio, estimulado pelo governo atual. É fundamental também a redução da jornada de trabalho como forma de criar mais empregos, né? Se a gente fizer isso, nós vamos gerar 300 mil empregos no Piauí. E é fundamental também que a gente faça um investimento num plano de obras públicas com construção de estradas, construção de habitação, e vários outros equipamentos públicos que possam atender à demanda da classe trabalhadora. Candidata Lourdes, 1 minuto para a réplica. Então, com relação à melhoria da vida da classe trabalhadora, repito, é só através da luta nas ruas. E, nesse sentido, é necessário que haja, para a melhoria da vida também dos trabalhadores do campo e da cidade, é uma reforma agrária radical, uma reforma agrária com a expropriação do latifúndio, para que o
trabalhador possa ter no campo a possibilidade, com tecnologia, com também financiamento, e possa ficar lá no campo e produzir aquilo que tem de melhor, que é produzido, os nossos alimentos, que é produzido pelos trabalhadores, e neste caso tenha mais riqueza e mais melhoria com a reforma agrária sob o controle dos trabalhadores. Quero agradecer ao candidato Geraldo Carvalho, pode se posicionar de novo no seu lugar. A candidata Lourdes permanece onde está, porque agora, pelas regras, a candidata Madalena Nunes faz a resposta à pergunta da candidata Lourdes Mello. Vamos ao tema que será debatido pelas candidatas, que será sorteado aqui por nós, tema saneamento básico. Candidata Lourdes Mello, 30 segundos para a pergunta. Então, a gente diz o seguinte, que a questão do saneamento básico está ligada também à questão do meio ambiente e também da melhoria da cidade. Madalena, qual a sua proposta com relação à questão do saneamento básico no Piauí? 1 minuto e meio para a resposta, candidata. Obrigada. Eu acho que a primeira coisa é parabenizar também o povo teresinense e, ao mesmo tempo, lamentar que, ao longo dos seus 170 anos, tenham tido tantas poucas políticas que atendam a maioria do povo com moradia, com transporte, enfim, com mobilidade. Então, nós queremos, dialogando sobre a questão do saneamento, nós queremos dizer que é uma questão de saúde pública, né? Como a saúde não é valorizada nos governos que estão administrando o nosso país, seja federal, seja estadual ou municipal, nós temos muito a lamentar muitas crianças que morrem, inclusive de diarreia, por incrível que pareça, por falta de saneamento básico, que o Piauí todo só consta com 7% de saneamento, o que é um absurdo, e essa grande maioria aqui em Teresina. Então, nós queremos dizer que o compromisso do nosso programa Pelo Bem Viver é garantir o saneamento básico até como prevenção de doenças que matam as nossas crianças e o nosso povo, especialmente o povo pobre, preto, das periferias, as mulheres, né, que são abandonadas pelas políticas públicas, que não alcançam as periferias do nosso Estado, e nem os vários municípios do nosso Estado. Então, nós queremos dizer que o nosso programa Para o Bem Viver prioriza a saúde. A saúde, para nós, é pública, de qualidade. Em nenhum momento vamos permitir que seja privatizada, tirando do setor público a sua responsabilidade de atender às demandas por saúde, que garante, a partir daí, qualidade de vida. Candidata Lourdes, 1 minuto para a réplica. Se eu entendi, ela está defendendo a privatização do setor de saneamento. Então, assim, olha, em Teresina, principalmente, que é a maior cidade do Piauí, não tem esgotamento sanitário para a cidade de Teresina. Não tem fossas, tem muitos bairros, favelas, periferia, que não tem sequer fossas. Então, para se fazer um avanço nesse sentido, que toda a classe, todos os trabalhadores possam estar lutando para que seja revestido essa situação de desprezo, de calamidade em que vivem as famílias pobres, nas periferias, nos assentamentos, e os ricos, é bom que se diga, que os ricos têm as suas áreas com saneamento básico. Candidata, 1 minuto para a tréplica. Eu acho que a companheira Lourdes entendeu completamente errado. Eu vou novamente repetir, nós somos totalmente contra as privatizações e vemos no modelo de desenvolvimento do poder público atualmente, exatamente entregando a saúde pública para o setor privado. Nós somos veementemente contra, pedimos inclusive direito de resposta e queremos reafirmar que no programa do PSOL para o Bem Viver, nós temos o compromisso com a saúde pública, inclusive como prevenção de doenças que matam nossas crianças. E sabemos que o setor privado não tem responsabilidade com as pessoas pobres. A responsabilidade é só com a elite, que domina o nosso país junto com os governos, que se rendem e se vendem para a elite brasileira, que ao longo da história vem nos explorando e retirando nossos direitos. Portanto, quero reafirmar que no programa do PSOL Piauí para o Bem Viver, a saúde é pública, de qualidade, e não vamos permitir que nenhuma criança morra por falta de saneamento básico, por falta de assistência à saúde. Queria agradecer a candidata Lourdes Mello. A candidata Madalena Nunes fez um pedido de direito de resposta. Queria pedir aos advogados.
Tudo bem, mas ela tem o direito de fazer o pedido. Queria saber a opinião dos advogados. Não, o direito não foi concedido. Candidata Lourdes, a senhora pode retornar ao seu lugar? Por favor, o seu lugar candidata Lourdes, pode voltar ao seu lugar no cenário. Porque agora eu vou fazer a próxima pergunta, será feita por Madalena Nunes, candidata do PSOL, e o candidato a responder será o candidato Gustavo Henrique, candidato do Patriota, para responder a pergunta feita por Madalena Nunes. Vamos então ao tema que vai ser debatido pelos candidatos. O tema é estradas. Candidata Madalena, 30 segundos para a pergunta. Então, sobre a estrada, que está dentro da infraestrutura, né, que garante, inclusive, um setor do desenvolvimento, nós temos, né, primeiro que lamentar a situação das estradas no Piauí e perguntar para o candidato qual a proposta do seu partido, né, para a questão da infraestrutura, especialmente das estradas, que garante aí a chegada das nossas mesas da alimentação e outras questões. Candidato Gustavo Henrique, tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. A Teresina em especial pela data específica de comemoração dos 170 anos e dizer que o Patriota vai registrar um plano de governo onde nós iremos assinar uma cláusula de renúncia antecipada por descumprimento. Eu desafio todos os candidatos aqui presentes, se têm a mesma coragem que eu, de registrar esse plano de governo, assinar a renúncia antecipada, para que, de fato, possamos gerar credibilidade perante o eleitorado piauiense. Bom, em relação às estradas, que é um tema caro, porque está incluído na questão do desenvolvimento econômico, nós pretendemos fomentar, estimular a criação de complexos industriais de forma regional, em Picos, região de Floriano, Parnaíba. Quem não lembra de Parnaíba ou estudou um pouco de história, sabe que Parnaíba foi porta de entrada e de saída de produtos, né? Foi, inclusive, referência nacional econômica. E nós precisamos, dentro desse contexto, levar as estradas com maior qualidade. Agora, para resumir, tenho vários questionamentos, Madalena. Temos aqui um candidato do governo tirado do bolso e um outro que se transveste de não bolsonarista. A gente precisa debater isso aqui também. E eu espero que possamos debater também. Candidata Madalena, 1 minuto para a réplica. É muito importante a gente ver que existe um projeto intencional de retirar as condições de vida das pessoas, inclusive inviabilizando uma construção de estradas, uma construção de infraestrutura que garanta a alimentação, que garanta o transporte, que garanta a mobilidade também nos estados. Nesse período da pandemia se agravou muito, foram muitos ônibus que deixaram de se fazer linhas e que as pessoas não têm a garantia de uma mobilidade segura, porque faz esse transporte de forma precária. E, além do mais, durante a pandemia também, nós tivemos aí a ausência de investimento que garantisse que as pessoas pudessem desenvolver, a partir dessa infraestrutura, as suas condições de vida, de alimentação, e nós precisamos, sim, dizer que a questão da infraestrutura das estradas é muito importante, que tenhamos o compromisso de que não vamos superar essa condição de desigualdade sem investir, inclusive impedindo que muitas empresas lucrem com as estradas que vivem em... Tempo esgotado, candidata. Candidato Gustavo Henrique, 1 minuto para a tréplica. Bom, como é um tema caro e faz parte do contexto de desenvolvimento econômico, a parte da questão da infraestrutura, Madalena, nós, do Patriota, né, 51, nós iremos, além de regionalizar a questão da industrialização, a gente precisa levar isso. Picos é uma cidade, um entroncamento comercial que tem um contexto muito importante no Piauí, como eu já falei de Floriano. Agora, a gente precisa levar isso adiante. E dentro do nosso plano de governo, tem a questão da despolitização de 3 pilares da nossa sociedade. Nós não iremos nomear deputado e nem suplente para a educação, saúde e segurança pública, porque entendemos que estas 3 áreas, neste exato momento no Piauí, precisam ter políticas de Estado e não de governos personalistas. É só olhar para trás e ver o caos, ver as consequências das ações de políticos de mandato nessas funções. Tempo
Tempo esgotado, candidato Gustavo. Quero agradecer aos dois, podem retornar aos seus lugares. Dois candidatos pediram direito de resposta na fala do candidato Gustavo Henrique. Os candidatos, sim, o senhor vai perguntar ainda pela regra, mas dois candidatos pediram direito de resposta, de acordo com o nosso regulamento. Essa consulta tem que ser feita após a rodada de perguntas. A primeira candidata foi a candidata Ravena. Queria consultar, então, os advogados, os integrantes da OAB, para saber se ela tem ou não direito à resposta. Não é a opinião da Comissão dos Advogados do OAB. O outro candidato que pediu direito de resposta foi o Coronel Diego, do PL. Então, vamos consultar os integrantes da OAB. Por favor, qual é a posição de vocês? Não é a decisão tomada pela comissão. O candidato Gustavo Henrique segue onde está. O candidato Silvio Mendes agora responde a pergunta do candidato Gustavo Henrique. Pode se posicionar, candidato Silvio Mendes, do União Brasil. Vamos então para a escolha do tema. O tema que restou a ser debatido: gestão pública e administração. Candidato Gustavo Henrique, 30 segundos para a pergunta. Perfeito. Candidato Silvio, gestão pública, ela envolve vários segmentos, mas eu preciso também saber de você, até para alguns esclarecimentos, uma entrevista no ano de 2020, em junho especificamente, o senhor recomendou até o uso da hidroxicloroquina. O senhor é médico, não é? Recomendou, inclusive, a abertura segmentada do comércio, que, dentro dessa visão, o senhor como médico, que um médico ele tem uma visão humanista, tem que ter a base... Tempo esgotado, candidato. O candidato Silvio Mendes, 1 minuto e meio para a resposta. Sim, mas qual é a pergunta? Bom, o tempo está esgotado, o senhor pode formular a resposta a partir do que foi colocado por Gustavo Henrique. Bom, vou falar de gestão pública, então, que é o tema. Para fazer gestão pública, nós precisamos de alguns princípios básicos. Primeiro, a gestão em si, por pessoas qualificadas, recursos humanos e financiamento. É preciso fazer uma equipe, e eu concordo com você, na medida em que áreas estratégicas não sejam políticas usando a saúde, mas políticas de saúde, por exemplo. Políticas de segurança pública e não políticas com a segurança pública. Só pode dar errado. Então, em Teresina, a nossa experiência, nós saímos da gestão, Henrique, Gustavo, com 92% de aprovação. De cada 100 teresinenses, 92 concordaram com a forma de cuidar da cidade. Isso não fui eu, uma equipe, a melhor que foi possível encontrar, de quem tem compromisso, experiência e fez. E a cidade respondeu aprovando e dizendo que é aquela forma de fazer. Valorizar o servidor, isso é mais importante do que o próprio dinheiro, porque o servidor qualificado, e nós qualificamos de forma permanente, seja o professor, seja o pessoal da saúde, seja o pessoal administrativo. Respeitar os seus direitos trabalhistas, reajustes garantidos em planos de cargo. Tempo esgotado, candidato Gustavo Henrique, 1 minuto para a réplica. Candidato Silvio, gestão pública, saúde foi dita, nós pretendemos despolitizar esses três pilares da sociedade para implementar políticas de Estado. Concurso rotina para essas 3 áreas, para melhorar a questão do efetivo, a qualidade e infraestrutura e, naturalmente, recursos humanos, como já foi bem dito. Agora, eu preciso desse esclarecimento, até a sociedade precisa. Se tem bigode de gato, mia-se como gato, rabo de gato, não é? A questão da sua sugestão da hidroxicloroquina no período da pandemia, naquele momento, não é uma identificação com um candidato a presidente da República, o Jair Bolsonaro, dentro desse espectro político? Perguntas inteligentes. Candidato, só 1 minuto, candidato, o seu tempo vai começar. 1 minuto para a sua tréplica. Não é no fim da pergunta. Então começa novamente o tempo, pode ser? Vamos lá, 1 minuto para a tréplica de então, Silvio. Comece o tempo. Obrigado. Veja só, vamos fazer perguntas inteligentes. Nós estamos aqui discutindo o estado do Piauí. O que é que nós, com a nossa experiência, com a nossa... Que propostas a gente leva para lá? Isso é uma questão muito específica que foi usada no mundo inteiro, politizada ao extremo. Enfim, eu sou médico, mas sou ortopedista. E sigo a orientação de uma médica que eu confio, a Luana Scheibe aqui e a Marina Bucar na Espanha.
disseram tudo, tanta bobagem, teve tanto devaneio. O governo do estado que disse que comprou vacina, não comprou, porque não pode comprar. Então, teve de tudo. Então, veja bem, eu sigo a orientação de quem sabe e me dei bem. Eu fiz aquilo que eu fui orientado, não minha. Por exemplo, disseram que eu vacinei, eu, minha família, meus netos, todos, e segui a orientação médica, daquelas médicas a quem eu confiava. Muito obrigado, candidatos. Podem retornar aos seus lugares. Assim, a gente encerra o nosso primeiro bloco do debate com os candidatos ao governo do estado do Piauí. No próximo bloco, candidato responde a candidato. O tema é livre e o candidato que vai responder também é livre. A livre escolha dos candidatos que serão sorteados no próximo bloco. Intervalo, voltamos em instantes. Eleições 2022. TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí.